Vamos continuar com a geografia bíblica. Agora nós vamos nos concentrar nessa região chamada de Canaã. Então, para a gente não ter confusão na cabeça, terra de Israel, Palestina, Judá, Galileia, terra prometida, terra santa, tudo isso tem a ver com essa faixa de terra que se chamou Canaã. Jesus era galileu. O que é isso? É uma região dentro dessa terra. Ele morreu na Judéia. O que é isso? É uma região dentro dessa terra. E aí vai. Então, vamos nos concentrar no que é a terra de Canaã. Ela recebeu esse nome de Palestina mais ou menos em 1250 a.C., porque ela foi ocupada pelos filisteus. Eu estou iniciando aí o segundo tema. Ela foi ocupada pelos filisteus. Foi muito... As minhas páginas nunca são iguais de vocês, mas eu estou no início do 28 em uns, 26 em outros, não é? O início do segundo tema. Então, os filisteus eram povos vindo do mar Mediterrâneo. Eita, agora vai ser difícil. Garganta está falhando. Vindo do mar Mediterrâneo. Então, povos vindo do mar Mediterrâneo. Eles eram mais evoluídos, não faziam parte daquela região, não eram da Mesopotâmia, não eram do Egito, eram povos vindo do mar, eram de regiões mais afastadas, e através das navegações eles chegaram em busca de um lugar para viver, expandir o território, não é? Ali, a encontrar aquela terra ali de Canaã ao lado do mar, antes do deserto, ao lado do mar. Então eles tentaram se fixar ali, e como eu disse para vocês, havia só as cidades-estados, então foi fácil para eles irem vencendo essas cidades-estados e se impondo. Então tinha muito filisteu lá em Canaã. Porque tinha muito filisteu, Palestina quer dizer terra dos filisteus, ao pé da letra. Porque o P e o F, P e F é a mesma letra nos idiomas antigos. Então, Palestina é a terra dos filisteus. Bom, foi por causa disso que o pessoal do estrangeiro chamava de Palestina. Esse nome não aparece na Bíblia. Sempre é terra de Israel, terra prometida, Canaã. Os hebreus acreditam, e a gente vai depois começar a história, hoje nós estamos vendo só a geografia. As tribos dos hebreus acreditaram piamente que o Deus deles, os deuses dos antepassados, tinha dado aquela terra para eles. A terra faz parte da religião. A religião de Israel é uma religião baseada na promessa de Deus. O centro da religião é a promessa. Não é o templo, não é o culto, não é nada, é a promessa. Toda a liturgia judaica é baseada na promessa. A religião é baseada na promessa. Promessa de que Deus deu aquela terra para eles cuidarem, não para ser proprietário. Para eles a terra é de Deus, vai continuar sendo de Deus. Eles são do tipo como caseiro, arrendatário da terra. Eles podem usufruir dela, cuidar dela, usufruir, mas ninguém pode vender. Eles não podem vender a terra de Israel, porque ela é de Deus, continua sendo de Deus. Então, a terra de Israel, é impossível você pedir a um judeu que esqueça
a terra de Israel, porque ele deixa de ser judeu. A terra faz parte da religião. Irmã, até mesmo quem não nasceu na Judéia, mas é judeu, eu já convivi com um, o maior desejo dele é ir lá. É ir lá. O maior desejo é ir lá. E tem também, todo judeu, ele é antes de tudo judeu. Então veja, se um brasileiro vai morar no Japão, ele vai continuar se sentindo brasileiro. Talvez ele ensine português para os seus próprios filhos, né? Ensine coisas sobre o Brasil para os seus próprios filhos. Mas o filho do brasileiro que nascer no Japão vai ser japonês. Embora os pais ainda insistam de falar sobre o Brasil, ensinar português, mas ele vai se sentir japonês. O neto desse brasileiro que foi morar no Japão é japonês legítimo, não tem nada a ver com o Brasil. Certo? É assim que funciona. E assim é em qualquer país. Agora, um judeu brasileiro, ele é antes de tudo brasileiro ou judeu? Judeu. Ele Judeu não é nacionalidade. Ele é antes de tudo judeu. Se ele fizer um rito chamado de aliá, ele é cidadão de Israel em primeiro lugar e tem passaporte. Nasceu no Brasil, né, mas antes de tudo ele é judeu. E o Brasil é o lugar onde ele vive. Se ele nascer na França, ele é antes de tudo judeu e a França é o local que ele vive. Ele preza, ele ajuda, ele fala aquele idioma. Mas ele é ensinado em família que ele é judeu. Ele tem um modo de viver, um estilo de viver, um modo de compreender tudo como judeu, que é passado para ele quando é criança. Então, todo judeu tem dupla nacionalidade. Ele é, antes de tudo, um judeu. E depois ele é um cidadão daquele lugar onde ele vive. Mas ele sabe que ele não existe para ser brasileiro. Ele existe para ser judeu. O lugar dele não é aqui. Então, uma pessoa que nasce por exemplo, eu sou descendente longínquo de espanhóis, mas não tem nada a ver com Espanha. Pessoas perguntaram assim: você foi estudar na Espanha porque por causa dos antepassados? Eu digo: não tem nada a ver com isso. Fui estudar na Espanha por causa da universidade, que tinha o que eu precisava. Ou eu ia para Israel ou eu ia para a Espanha. Era mais fácil conseguir uma bolsa de estudo para a Espanha do que conseguir uma bolsa de estudo. Na época estava um conflito terrível. Era difícil de investir, um governo investir em uma pessoa que vai para uma área de conflito para levar uma bomba, um atentado e estragar o dinheiro da bolsa. É assim a mentalidade de quem vai dar bolsa, avalia todas as coisas. Zona de conflito, né? Tem outras situações. Maria, por isso que aqueles povos daquela época, praticamente os judeus sobreviviam. Somente. Por causa dessa mentalidade. O judeu está aí, o judeu atual é o antigo hebreu, está aí há mais de 5.000 anos e continua com a própria identidade, enquanto todos os outros povos desapareceram praticamente. Você não tem mais o caldeu, o sumério, até mesmo o egípcio. O egípcio de hoje não tem muita coisa a ver com o egípcio de antigamente. Sim. Se alguém foi de outra nacionalidade, casado com judeu, filho é judeu? Sendo neto de judia, é judeu. E ele, por quê? Porque ele é, além de ter nascido de vó judia, ele não se preocupa não, que a avó é que vai educar. A mãe não vai dar pitaco porque eu conheço pessoas assim. Então, o judeu fez tudo para casar com uma não judia para ir desvencilhando, mas quem coloca as coisas na cabeça dos meninos é a avó mesmo judia. É uma matriarca que não tem para onde. Ou adorar
como diz aqui no Nordeste, arreda e deixa ela cuidar, o casamento acaba. Porque não tem condição. Ou ela concorda que a avó dos meninos eduque os meninos a ser judeu, ou ela já era o casamento dela. Ou uma coisa ou outra. Porque aquele ali vai ser judeu, aquelas crianças vão ser judeu. Entende? Então não tem jeito. É uma convicção. Então, para Israel, o neto de vó judia é judeu. Porque ele sabe muito bem que a avó que deu um modo de ser no mundo. Sabe muito bem que a avó não vai permitir que uma estrangeira eduque o seu neto. Tá? Bom, então, essa terra, ela é dada a Israel para cuidar dela. E a gente precisa saber, mais ou menos, como é essa terra. Então, de um lado, tem o mapa aí da página, na 631, não sei qual é, mas atual Estado de Israel e Palestina. Então, de um lado está o mar Mediterrâneo, do outro lado está o deserto, embaixo está o Egito. Certo? Essa terra ela é cortada ao meio pelo Rio Jordão. Lá no norte, lá em cima, tem o Mar da Galileia. Então agora vamos para sinônimo. Do jeito que eu dei o sinônimo para Canaã, Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, é tudo a mesma coisa. É a mesma coisa. Como é o nome mesmo do lago? É um lago. Por que chama mar? Porque lá tudo que for ajuntamento da água é chamado mar. Mar não é só o oceano. Mar tem muita água, é mar. Um açude, o Oroz, para ele seria mar. Então tem muita água junta, chama mar. Então é um lago extenso, ele é bem largo. E ele chama mesmo, o nome correto dele é Lago de Genezaré. E ele se chama Genezaré por causa do formato dele. Essa palavra Genezaré é uma palavra grega mais próxima da palavra hebraica para lira, instrumento que se tocava muito antigamente. A gente chama de harpa, né? Mas a harpa é a grande. Lira. Então, é o formato desse lago, né? Em formato de lira, em formato de Genezaré. Então o nome é Lago de Genezaré. Ele tem a forma desse instrumento, de um instrumento musical, a lira, ou a pequena harpa. Então, ele está bem ao norte, bem aí em cima. E daí segue o Rio Jordão e vai desembocar no Mar Morto. Então, o meio dessa terra, que nós chamamos de Palestina, Israel, Canaã, o meio é atravessado pelo Rio Jordão, que em cima fica o Lago de Genezaré e embaixo fica o Mar Morto. Esse Lago de Genezaré, ele fica em Tiberíades. Por isso que também é chamado o Lago de Tiberíades, ou Mar de Tiberíades. Na região da Galileia, então, também é chamado Mar da Galileia. Mas é a mesma coisa. Então, o Mar Morto é que a gente precisa destacar mais aí. O Mar Morto, ele recebe esse nome porque ele não tem nada vivo dentro dele. Nada. A água dele é grossa, ele é cheio de todas as espécies de sais. Tem vários tipos de sais, de sais minerais. Então, a água é diferente. Ele não tem ondulações, parece um espelho. Quando a gente chega perto do Mar Morto, que a gente olha, a água não se mexe,
Não se mexe de jeito nenhum. Não se mexe. E a gente só vê o reflexo. Tudo é como um espelho, refletido nele. Todos os montes, aí você olha ali e está tudo repetido, é refletido. Nada afunda, não afunda. A pessoa entra lá e os pés é engraçado. Eu não entrei, não queria estragar minha pele, não queria que caísse água nos meus olhos, eu sou desastrada. Eu fiquei só olhando. Aí disseram, não vai colocar o maiô? Eu disse, vou. Coloquei, me lambuzei daquela lama toda para limpar a minha pele e depois tomei uma chuveirada e minha pele ficou ótima por dia. Mas entrar mesmo eu não quis. Tem gente que ficou lá, mas não pode ficar muito tempo. A pessoa entra, as pernas sobem. Elas boiam, quem sabe nadar, quem não sabe nadar, boia, porque não afunda, não tem perigo de afundar. Tá? Então, por que é assim? O Mar Morto fica no lugar mais fundo do planeta. É um buraco no planeta Terra. Então, todas as coisas, todas as medições, é medido pelo nível do mar. Então, eu tenho um mar e você diz o tanto que algo é acima do nível do mar. Então, tantos metros acima do nível do mar. Você vai medindo as altitudes pelo mar. O mar nivela, o mar é o zero, e aí as coisas vão subindo, são mais altas do que o mar. Pois o Mar Morto é abaixo do nível do mar. O que acontece é, você está com esse mapa na sua frente, você vê aqui o mar Mediterrâneo, certo? Então o mar, digamos aqui essa mesa, aí o mar, aqui a mesa é a praia, bem aí desse lado de lá, aí é a praia, o mar Mediterrâneo aí onde vocês estão, aqui é a praia. Essa mesa aqui, essa faixa, é a terra de Israel, certo? Então você sai do mar Mediterrâneo, vai atravessando a terra de Israel. Quando você chega bem aqui onde eu estou, tem um buraco. É mais baixo do que o mar. Então tudo que chove, corre para lá, porque lá é o lugar mais fundo do mundo. Toda a água corre para lá, então lá não chove. E a irrigação, a coleta de água é feita da enxurrada que vem. Porque quando chove em qualquer lugar, corre para lá, que lá é o lugar mais fundo que existe no planeta Terra. Choveu nas montanhas perto do Mar Morto, a água corre para lá. O Rio Jordão corre para lá. E chegou lá, parou. Porque lá é do tempo dos dinossauros. Chegou lá, parou, porque lá é o lugar mais fundo, então chegou lá, parou. Então lá retém. Então é uma cratera, né? É interessante. Você tem que saber disso. Porque Mar Morto, quer dizer, tudo que está ao redor. Então tudo que tiver ao redor do Mar Morto é deserto. Então eu tenho o deserto da Arábia fora e eu tenho o deserto dentro da terra de Israel, mas não é igual ao deserto da Arábia. O deserto que fala a Bíblia não é o deserto da Arábia, a não ser que diga. Lá no profeta Jeremias fala do deserto da Arábia. Mas quando as nossas Bíblias em português falam deserto, geralmente elas estão falando na região que fica próxima ao Mar Morto. E lá não é areia. Lá não tem planta porque não chove. Quer dizer, não tinha. Agora está irrigado. Grande parte do deserto está irrigado. Lá não é areia. Lá não é terra que não dá nada. Lá não tem água. Se tiver água. Lá é terra fértil, tão fértil que com o orvalho da noite nas plantinhas, com o orvalho que cai, porque cai muito orvalho. É uma terra orvalhada. Se você sai lá em Israel, em certas épocas do ano, tá tudo molhado e não choveu não, foi orvalho que caiu. Então tem várias coisas nos Salmos que falam no orvalho da noite.
é quente, mas tem época do ano que é frio, por causa do inverno. Mesmo assim, não é lá na região do Mar Morto, não é esse frio. Eu nunca fui na época do gelo, não, da época que fica frio mesmo, que cai neve, eu nunca fui. Eu fui uma vez para estudar, e esses cursos são na época adequada, nem é o sol escaldante, porque as aulas são campais, e nem é também a época que cai o frio mesmo, que neva, não é também. É na época adequada, primavera. Geralmente é primavera ou outono que tem os cursos. Lá no hemisfério norte, né? É igual como se for final do ano, dezembro, por aí, tudo é inverno de nevar mesmo, igual na Europa. Se não, o que vem antes é o outono. Lá mais para o fim do ano é o outono, que é o oposto daqui, do Brasil, que é o hemisfério sul. Aqui no Brasil é o hemisfério sul. Tá? Então tem que saber se é para ficar correndo de ônibus, de igreja em igreja, aí é excursão, é uma coisa. Mas se vai estudar lá nas ruínas de Qumran, lá perto do Mar Morto, vai observar aquilo tudo, vai estudar na fortaleza de Masada, as ruínas, né? Então tem que ir numa época que não esteja caindo chuva o tempo todo, né? Caindo neve. Então tem que saber qual é a época. Tá? Então, isso aí veja, esse deserto que Jesus foi para o deserto para meditar antes de começar, é o deserto de Judá, é o deserto que fica dentro da terra de Israel. Tem alguns animais, tem aquela vegetação rasteira, tem abelhas, tem gafanhotos, tem algumas raízes de planta que se comem. Lá onde João Batista também estava. Então não é deserto de deserto. E aí tem oásis. Engedi é um oásis, com cachoeira e tudo. Então você está num deserto que você olha, não tem nada de água, não sei, o Mar Morto para pular, não é? Que é como se fosse um vidro colocado no chão. Um mar de cristal que a Bíblia fala. Tantas vezes no Mar de Cristal, para quem visualiza de perto o Mar Morto, não tem nenhuma dificuldade em pensar num Mar de Cristal. Você olha, pensa que colocaram um espelho do chão e que reflete tudo, que não se mexe. Então, sai de uma região assim que é a terra bem seca, faz poeira quando a gente anda, tem muita pedra preta, pedra vulcânica, que era um lava de vulcão, não é? Que às vezes faz formato de coisa que a gente diz, tá parecendo um galo, tá parecendo um rato, tá parecendo não sei o quê. Tem muitas pedras pretas, pequenas e grandes, tem enormes pedras pretas. Você sai dali e vai para um parque nacional, um parque ecológico, um oásis em Engedi, que tem uma cachoeira maravilhosa. E cheio de animais, e cheio de plantas lindas, maravilhosas. Você diz, meu Deus, é uma coisinha assim, rodeada de deserto. Você fica maravilhado. Como é que pode uma terra com água correndo, faz barulho, a correnteza da água, a cachoeira e arrodeada de terra seca que não tem água nenhuma. É impressionante o contraste. Tem as pedras que são parecidíssimas com pães, que tem lá no deserto, bastante. Elas são pedras, além dela ter a cor, o pão de lá, ele é tipo pão sírio, né? Pão árabe, que a gente chama aqui, para vocês terem uma ideia, arredondado, meio amarelado. As pedras são daquele jeito, até o formato. A gente vê assim, algumas assim, a gente diz, é uma pilha de pão. Quando se sugere, transforma essas pedras em pães, não é uma cor absurda, não é uma pedra quadrada ou
uma coisa como as nossas pedras. Não, é a pedra que é igual ao pão. Para quem está no deserto, passando fome, é capaz de dar vontade de dar uma mordida na pedra daquela. Não é? Outra coisa que tem na Bíblia que a gente, se não entender o deserto, a gente não vai entender também. Que Jesus diz assim: vocês são maus, mas se o filho de vocês pedir um ovo, vocês não vão dar um escorpião. Aí você diz assim: mas será que não dava para Jesus comparar o ovo com outra coisa? Porque fica incompreensível. Só que lá tem um escorpião no deserto, ele é mais ou menos branco. Então o que ele faz? Ele camufla, ele fica entre as pedras e ele se encolhe e fica parecendo um ovo de pássaro. Daqueles pássaros que moram lá, um ovo pequeno. E você com fome, você pode dizer assim: olha o ninho de um pássaro, o pássaro deixou aqui, eu vou comer. Quando você vai pegar a mão, pá, o escorpião se abre e você já está envenenado. Então, o escorpião do deserto, ele engana as pessoas, fica em formato disfarçado de ovo dos passarinhos. E se você não sabe disso, você não vai entender por que Jesus diz: vocês são maus, mas vocês não enganam os filhos da gente, de vocês dando uma coisa ruim, disfarçada de coisa boa. Como é que vocês acham que meu Pai, que está no céu, que é puro amor, vai dar coisas ruins para vocês? Só entende se tiver esse tipo de compreensão do que é o deserto. Então, a terra de Israel, ela é 400 vezes a terra inteira. Aquela região de Canaã, ela é 400 vezes menor do que o Brasil. Ela mais ou menos corresponde ao estado de Sergipe, o país inteiro corresponde ao estado de Sergipe, que é o nosso menor estado. Para você ter uma ideia. Então você chega em casa, pega o mapa do Brasil, olha o tamanho do estado de Sergipe, que é mais ou menos correspondente ao tanta confusão por aquilo ali, não é isso? Então, o mapa mais antigo que existe de Israel é chamado o mapa de Madaba, que é esse mapa do século 6 depois de Cristo, que tem só fragmentos dele, porque na reforma da igreja, ele era no mosaico da igreja, no chão. Então, no chão da igreja ortodoxa de São Jorge, como foi derrubada e foi reconstruída e foi reformada, não tem o mapa todo. Mas esse aí é do século 6 depois de Cristo. Então, aqui tem o mapa do Brasil, para você dar uma olhada, que lá no Sergipe tem esse quadradinho aí, terra de Israel, terra de Israel do tamanho do Sergipe. É bom saber dessas coisas, tá? O que mais que a gente poderia saber? A faixa de Gaza aqui é na página 38, mas aí pode ser, não sei qual é. Essa versão é mais antiga do roteiro. Tem a faixa de Gaza, que é a zona litorânea próxima ao mar Mediterrâneo. Na Bíblia, ela aparece também como estrada do mar. A estrada do mar quer dizer a estrada do litoral, a estrada que é citado muito no profeta Isaías. De norte a sul, a estrada do mar. Gaza é uma parte da estrada do mar, tem escrito aí no mapa, não é? Mais para o sul. E era por aí que tinha rota comercial. As
caravanas lá, saía de Tiro, bem ao norte, carregada em direção ao Egito, e ia aí circulando, né, bem ao redor, no litoral e ao redor do mar Mediterrâneo. E ela vai de norte a sul, vai lá de Tiro, Damasco, que é a região síria, lá para o Egito. Atravessava, então indo pela estrada do mar, chamada em latim Via Maris, né, que os romanos chamavam Via Maris. Via quer dizer estrada, caminho. Maris é do mar. Então, Via Maris, se evitava atravessar o deserto do Negev, que é esse deserto perto do Mar Morto. Então, ia junto ao mar, lá do norte até o Egito, que fica ao sul, sem que atravessar essa parte mais seca, que era a parte do Mar Morto, deserto aí da Judéia, chamado de Negev, né? Ou Sim. Os antigos povos chamavam o deserto de Sim. Nesse deserto de Sim ficava o Sinai. Depois do deserto de Sim ficava o Sinai. Então eles pegavam todo aquele deserto da Judéia e em direção ao Egito, pegavam aquela planície do atual Sinai, chamava deserto de Sim. Várias vezes no livro do Êxodo, no livro do Levítico, no livro dos Números, vai falar no deserto de Sim. Sim é a lua, é o nome da lua. Lua quer dizer Sim. Então, os antigos povos, essa era uma região onde se adorava a lua. Inclusive, o nome Sinai é lua. Sim é lua em um idioma, Ai é lua em outro idioma. E era praticamente um observatório lunar, um lugar que se deveria oferecer culto à deusa Lua, lá em tempos mais antigos. A deusa Lua era chamada de Rainha do Céu. No livro do profeta Jeremias vai aparecer várias vezes a expressão de que eles adoram a Rainha do Céu. Uma vez um aluno chegou para mim e disse assim: professora Ila, o meu primo que é evangélico disse que o pastor dele diz que nós católicos adoramos a Rainha do Céu, e isso é condenado pela Bíblia. Tem até passagem bíblica que condena a adoração à Rainha do Céu. Diz: tem, e é condenado mesmo, é errado. E qualquer idolatria, se for idolatria, é errado. Agora, a Rainha do Céu é a lua. Na Bíblia, a Rainha do Céu é a lua. Certo? Não é a mãe de Jesus, é a lua. Não se deve adorar a mãe de Jesus, não se deve adorar só a Deus. E a Rainha do Céu é a lua, que reina sobre as estrelas. Até as poesias dizem. Aliás, tem poesia que diz que ela é a dona do bordel. A dona do bordel e as estrelas são as funcionárias do bordel. Quem quiser pode ouvir a música com a Elis Regina, que é muito bonita, né? Como essa igreja de Canaã? Que é a igreja de Canaã. Tem alguma relação com essa É porque essas coisas que vão sendo encontradas na Bíblia vão sendo pegas ao pé da letra, vão se apropriando e vão... Isso católico faz também. Tem grupo de oração, não é? Tem igreja Jeová Jirê e tem grupo de oração Javé Jiré. Dá no mesmo, quer dizer, não sabe nem o que é, mas está na Bíblia, aí pega. Aí um dia, uma aluna, eu ainda era aluna nessa época, do Padre Cônigs, lá em Belo Horizonte, uma aluna leiga disse assim: Padre Cônigs, o que significa Javé Jiré? Ele disse: não sei. Mas o senhor não sabe hebraico? Disse que é hebraico, Javé Jiré. Ele disse: não tem nada a ver, o que é isso? Eu digo: eu sei o que é. É Iavé Ieré, quer dizer que o Senhor vai prover, o Senhor proverá. Ele disse: é mesmo. Eu digo: é porque até para ler errado, né? Então não existe Jeová Jirê, nem existe Javé Jiré. Tem Ierê.
e aí a confusão. Então, não adianta eu pegar. Um dia um chegou que foi uma coisa, não me peça coisa difícil. Me telefonaram e disseram: olha, é uma pessoa que quer abrir uma loja, pediu uma passagem bíblica, abriu a Bíblia ao caso e saiu essa passagem bem aqui. Ele quer que você diga uma palavra hebraica, porque sua sede foi hebraica, desse versículo para colocar na loja. A gente vai ficar absurdo. Qualquer pessoa que saiba hebraico vai dizer: tá tão doido. Não me envolva nisso. Você não tem a Bíblia em hebraico, você não pode pegar. Aí perturbou irmãos, vários irmãos lá de casa, para saber qual deles sabia hebraico, para pegar uma palavra. Mas de que adianta eu pregar uma palavra? Saiu o profeta, um versículo do profeta Jeremias. Aí eu pego em hebraico. Tá, vai ser o nome do loja. Digamos que tenha saído um texto dos números. A jumenta falou. Pode ser qualquer palavra desse versículo, desde que seja em hebraico. Aí eu pego a palavra jumenta em hebraico, que a pessoa quer uma palavra em hebraico que seja desse versículo. Aí ela bota o nome da loja dela, jumenta. Quem entender hebraico vai começar a rir daquela coisa. Não me envolva nesse tipo de coisa. Não é porque uma palavra está em hebraico. Não, é porque esse homem deu essa frase. Pois bote a frase lá debaixo do... Né? Porque o fato de querer... Gente, a gente passa por cada coisa. Nem me fala. Yeshua é a salvação, porque o ar é feminino, Yeshua. Agora, Yeshua é Jesus. Mas ela tem como Jesus, ela tem favor, mas eles não sabem nem o que está falando. como Jesus. Aí eu fiquei assim, sabe? Questionando, então, mesmo quando uma pessoa que Pedro realmente Uma vez uma jovem estava com a tatuagem e uma pessoa começou a rir da tatuagem. Era em japonês. Começou a rir e conversava. Aí tinha um que sabia português, perguntou. Ela está perguntando do que vocês estão rindo. É da tatuagem, do que está escrito na tatuagem. Aí disse: é da tua tatuagem. Ué, mas não tem nada demais na minha tatuagem. Foi uma coisa que eu vi numa lanchonete e é linda. A tatuagem estava escrito: não vendo fiado. Então a gente tem que saber entender as coisas, porque não adianta você pegar porque está na Bíblia, que você pega uma loucura. Sabe? Então tem nomes de grupo de oração e de igreja aí que é uma doidice. Igreja primitiva Neandertal. Gente, só tem primato num negócio desse. A igreja primitiva, quando se diz igreja primitiva, está falando daquelas comunidades, dos apóstolos. Não é primitivo do tempo da... Aí ele pega, me dá um sinônimo de primitivo. Aí pega um negócio pré-histórico. Só tem o pessoal das cavernas. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Por isso temos que entender essa parte do que... Então, quando eu olho para Canaã, a parte mais ao norte, ela recebeu, vocês vão começar a história daqui por diante, né? Ela recebeu o nome depois de Reino do Norte, ou Efraim, ou Reino de Israel. A parte mais ao sul, com o tempo, recebeu o nome de Reino de Judá. Depois, a parte ao norte ficou se chamando de Samaria. Depois, essa parte ao norte ficou sendo chamada de Galileia. Então, são sempre os mesmos não. Então, Jesus nasceu na terra fértil. A parte ao norte é a mais fértil. A parte do sul é próxima ao Mar Morto. É a parte onde tem o clima mais desagradável para plantar. Tá? Jerusalém fica mais ao sul. Vocês também têm que saber isso, para vocês saberem que no tempo de Davi e Salomão, o norte não se dava com o sul,
porque todas a colheita do norte, que era terra fértil, tinha que sustentar a corte real do sul, que lá não tinha como plantar e colher. Então sustentava todo o luxo, toda a alimentação da corte era retirada lá do norte. Eles nunca se deram com o sul por causa disso. Eles plantavam, colhiam e depois ia sustentar as princesas e os príncipes, né? Tá. Outra coisa que vocês vão precisar saber muito quando se tratar dessa história é o que é Cisjordânia e Transjordânia. Pelo amor de Deus, tem uma confusão danada. Tem o rio Jordão bem no meio, né, da terra de Israel, certo? O Jordão corta bem ao meio, na vertical bem ao meio. Coloque-se no mar Mediterrâneo. Imagina que você está no mar Mediterrâneo. Então você está no mar Mediterrâneo e tem o corredor que é a terra de Israel, e no meio desse corredor tem o rio Jordão. Se você está do lado do mar Mediterrâneo, tudo que tiver do seu lado é Cisjordânia, é antes do Jordão. E tudo que tiver do lado de lá do Jordão é Transjordânia. Não, é região da Cisjordânia, é toda a parte que está entre o mar Mediterrâneo e o rio Jordão. A Transjordânia é tudo que está entre o deserto e o Jordão. Aí no Novo Testamento é o tempo todo. Jesus fica atravessando o Jordão de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ele não fica quieto. Ele fica igual aquela máquina de costurar da minha avó, quando está fazendo aquelas vai e volta, vai, né? O zigue-zague. Então toda hora ele atravessa o Jordão de um lado para o outro, de um lado para o outro, principalmente no Evangelho de Marcos. Aí ele vai Transjordânia, Cisjordânia, Transjordânia, Cisjordânia, o tempo todo, passando de um lado para o outro. Então na Cisjordânia, na época de Jesus, tinha mais a cultura oriental mesmo, judaica mesmo. Apesar do Império Romano estar dominando, a Cisjordânia era mais judaica. E a Transjordânia tinha aquela decápole, aquelas 10 cidades. 8 das 10 cidades gregas, tipicamente gregas. Se você chegar lá, até nas ruínas, é como se você estivesse na Grécia, não tem diferença nenhuma. Além de prédios, a arquitetura, a organização da cidade era tipicamente grega. Então era decápole, eram 10 cidades ali. 2 na Cisjordânia e 8 na Transjordânia. Que elas refletiam, igual era a Grécia, uma cidade grega, com todas as coisas, esporte, teatro, tudo. Então Jesus ficava circulando entre essas. Aí você tem que pensar o seguinte: quando um judeu ele tinha que vir 3 vezes por ano, ele era orientado a vir a Israel. São as 3 festas de peregrinação. Ele tinha que se esforçar para alguma vez na vida ir em Israel numa dessas 3 festas. E quando ele a Jerusalém, né? Então, quando ele chegava, se ele vinha pelo sul, quando ele ia entrar na terra prometida, ele batia a poeira da terra estrangeira que estava na sandália, que era a terra pagã, né? Então tem que entender isso. E entrava em Israel. Se ele vinha pelo outro lado, ele preferia ir costeando o Jordão, o rio Jordão, até onde era fácil de atravessar, e ele tomava um banho ritual no Jordão, limpava de toda aquela terra estrangeira e entrava na terra de Israel através do Jordão. Podia fazer essas 2 coisas. Por quê? Porque na mentalidade antiga, cada terra tem sua divindade. E a grande dificuldade do judeu era como adorar a Deus numa terra estrangeira. Pra você ter uma ideia, tem um sírio, que é um general do exército. Ele é leproso e ele sabe que tem um profeta em Israel que cura de lepra. Aí ele vai para ser curado de lepra.
o profeta diz, vai mergulhar no Rio Jordão. Ele diz, o profeta, em vez de fazer um benzimento aqui, me benzer todinho, ele mandou foi eu tomar banho. Será que ele pensa que eu sou um sujo? Aí os soldados disseram, mas se mandasse fazer uma coisa mais difícil, o senhor faria? Por que o senhor não tomou banho no Jordão? Ele tomou banho no Jordão, ficou bom da lepra. Então ele disse, em agradecimento a esse Deus que me curou, eu tenho que adorar esse Deus, mas eu não posso ficar em Israel, porque eu sou um general. O meu rei, lá na minha terra, precisa de mim. O que ele fez? Pega a terra de Israel, bota em sacos, bota sobre 2 mulas, para que ele possa colocar aquela terra de Israel no chão, lá no país dele, e se ajoelhar em cima da terra de Israel para rezar para o Deus de Israel. Porque cada terra tem sua divindade. Agora, se um judeu mora no estrangeiro, a primeira coisa que ele fez foi ter uma crise de fé quando ele foi para a Mesopotâmia, porque como é que ele ia adorar a Deus na terra estrangeira? Não podia. Mas aí o profeta Ezequiel disse, pode sim, porque Deus saiu lá de onde ele estava e está aqui com a gente. Pode adorar em terra estrangeira. Então, cada lar, cada família se tornou um santuário de adoração do Deus de Israel na terra estrangeira. Mas quando ele chega, quando ele está impregnado de terra do Deus estrangeiro, aí ele não vai entrar na terra santa com a poeira que ele traz das terras do Deus estrangeiro. Aí ele tem que se limpar daquela poeira. Quando Jesus diz assim, quando não escutarem você bata o pó da sandália, ele está dizendo, não existe mais terra impura, não existe mais terra que não seja santa. O que existe são pessoas que não querem ouvir a mensagem de Jesus. Então, você bate a poeira não é porque aquela terra é estrangeira. Você bate a poeira porque a gente daquela terra não quis ouvir a mensagem de amor de Jesus, não é? Então é por isso também que João Batista, que não é nada besta, pensa que João Batista é doido, mas ele não é. O João Batista fica no Rio Jordão, bem no lugar onde o pessoal, o judeu que vem do estrangeiro, vai atravessar e tomar o banho para se livrar da poeira impura. E o João Batista diz assim, rapaz, não é isso não. O problema está não é na poeira, é no coração. Então vamos fazer o seguinte, em vez de você tirar só a poeira do estrangeiro, vamos voltar à aliança, vamos voltar o nosso coração para a aliança que Deus fez com os nossos pais, porque o machado já está na raiz, o fim do mundo está bem aí. E se pegar a gente desprevenido, nós estamos numa situação difícil. Aí o João Batista fazia essa conversa bem na hora, aí eles no mesmo instante faziam os propósitos de agir com honestidade, de agir corretamente, dava aquele mergulho básico, né? Tirava a sujeira do corpo e do coração e atravessava para o outro lado. É por isso que João sai do deserto. O deserto é o deserto, entre aspas, é de perto do Mar Morto. Ele sobe um pouquinho e está no lugar de atravessar o Jordão, sem barco. A faixa mais estreita do Jordão, em que muitos peregrinos escolhiam para entrar pela terra de Israel por ali. Mas ele não já estava na terra de Israel? Estava, mas não estava. Porque ele chegou ali justo nas 8 cidades gregas, a Decápolis, que ficava na Transjordânia. Então, apesar de ele estar dentro da terra prometida, mas ele ainda está na terra estrangeira, porque ele está nas cidades que vivem de acordo com a cultura grega e romana. Ele chegou, mas não chegou. Você acha isso estranho? Se você for no sul do país, tem as colônias de italianos que faz, e as colônias alemãs, que faz da sua colônia uma réplica da cidade alemã onde aquelas pessoas viveram. Eles chegavam no Brasil e copiavam, tal qual. Pá. Você tem a impressão de que você está na Alemanha, que você está na Itália. Então está dentro do Brasil. Está dentro do Brasil, tá, mas não está. Porque está todo mundo falando alemão,
porque as cores são alemãs, porque as músicas são alemãs, as comidas são alemãs. Está, mas não está. É território brasileiro? É. Mas vive como se não fosse Brasil. Então, desse jeito, tinha essas cidades. Então, quem chegava para a festa de peregrinação, chegava e ia entrar, queria entrar pelo Jordão para tomar um banho, até ali ainda estava em terra estrangeira, propriamente dito. Entenderam como é que é? Pois é isso. Estamos já terminando. Então, essa questão do Jordão, do Mar Morto e do Lago de Genezaré é muito importante. Ao lado do Lago de Genezaré tem as cidades, né? Lá de Tiberíades tem as cidades, as pesqueiras, são típicas de pescador. Tem Cafarnaum. Cafarnaum é perto do Lago de Genezaré, é a cidade de pescadores. Tem a época do ano que não pode pescar, obviamente, né? Jesus escolheu essa cidade para morar. Ele saiu de Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum. Ela é chamada até a cidade de Jesus. Lá é que tem a casa de Pedro, as ruínas da casa de Pedro. A sinagoga, tem as ruínas da sinagoga, muito bonitas as ruínas. E era a cidade das caravanas, onde as caravanas paravam. Então você tem que ver que a estrada régia, a estrada real, né, também atravessava essa região. E aí o que acontece? Por que Jesus vai para Cafarnaum? Você tem que entender a geografia para entender a jogada mestra de Jesus. Primeiro, tem uma fase do ano que os pescadores não podem pescar, eles ficam livres. Aí é a hora de ficar para lá e para cá, andando de um lado para outro. Quando os pescadores estiverem pescando, eles ficam de um lado do Jordão para o outro lado do Jordão. É Jesus. Está no barco de pesca, não é? Pode viajar de graça de um lado, de graça não, que Jesus ajudava a cuidar dos peixes também, a separar os peixes. Ele não ficava sem fazer nada. Tinha hora que ele tinha que cuidar do barco. Ajuda porque Jesus fica passando de um lado para outro dessas cidades e anunciando o Evangelho. Outra coisa, quando os pescadores não podem pescar, não é época de pescar, Jesus pode ficar com eles mais tempo, não é? Eles se afastam dali, pode caminhar, ir para outros lugares e tal. Outra coisa, é o local das caravanas. Quando a caravana chegava, a caravana não é só para vender as coisas não, a caravana é para dar notícia. Não tinha WhatsApp, Facebook, Twitter, não tinha essas coisas nenhuma. Quem que trazia as notícias? Caravana. E os caravaneiros contavam história, e eles ficavam sabendo tudo o que acontecia no mundo através das caravanas. Mas também a caravana, quando saía dali, saía falando para o mundo inteiro o que tinha visto ali. Ora, como que a fama de Jesus podia se espalhar sem WhatsApp? Como? Sem Facebook? Como é que Jesus podia ficar famoso? Será que a gente não se pergunta disso? Como é que a pessoa leva meses para ir em algum lugar e Jesus ficou famoso? Como é que a fama dele se espalhava? Caravanas. Os caravaneiros se espalhavam a fama de Jesus. Olha, lá em Cafarnaum tem um cara lá que faz leproso, fica limpo, cura cego de nascença, e ainda aumentava as coisas. E aí, para contar uma boa história, tem que aumentar, enfeitar. E Jesus ia ficando famoso. Quando Jesus chegava num lugar, todo mundo já tinha escutado falar de Jesus. Caravaneiros sem pagarem nada, só porque a história era boa, porque as histórias de Jesus eram boas, fez coisa impossível, faziam questão de levar, foram missionários sem fé. Levaram as notícias de Jesus sem ter fé em Jesus. É porque a notícia era boa. Em vida, Jesus ficou famoso por causa Tem um cara lá
né, na Galileia, que agora está morando em Cafarnaum, que faz coisa que até Deus duvida. Então era mais ou menos. Então, acho que aí depois tem aqui a comparação entre o Brasil e Israel, que dá para vocês lerem isso aí com calma, né? Alguns animais que tem lá, não é? Tem aqui alguns animais como dromedário, aves. Tem uns bichinhos esquisitos lá que não existe nome em português para eles, né? Parecem coelhos, mas não são, é uma espécie de coisa lá que não sei direito o que é, mas são muito interessantes. Tem pássaros também bem diferentes. E é uma terra bonita, muito bonita, é uma terra de contrastes. Então a ausência faz a gente valorizar uma presença. Então quando a gente sai de um deserto e entra num oásis, o oásis é mais bonito, só é bonito por causa do deserto, né? Porque é um contraste com o deserto. Então dá para vocês entenderem por que a felicidade após a morte é comparada com um paraíso, um jardim. Isso aqui é comparado com um deserto. Então para Israel a dificuldade da vida, de plantar e colher pouco, porque é uma terra árida, simboliza essa vida humana aqui. E a vida após a morte é simbolizada como um oásis, um jardim, com bastante planta, bastante fruta, bastante água. Tem 4 rios no paraíso, não é, né? O lugar onde era o lugar ideal para se morar na Mesopotâmia, porque tinha 2 rios, o paraíso tem 4, etc. Tem que entender que a felicidade para eles tem a ver com jardins, cheio de pomar, cheio de flores, de frutos, de cachoeira, de rio, porque é o que falta, não é? Então a gente tem que entender esse imaginário. Por que o paraíso, o céu é um jardim? É um oásis. Porque aqui é um deserto. E aqui é diferente do que a gente vai viver depois. Pelo menos a gente tem que se esforçar para viver uma coisinha diferente, né? Tá bom? Então, a gente encerra por aqui a geografia bíblica. Tem muita coisa boa para dizer. Mas a gente não tem tempo, então tinha que dizer o que é mais importante para que vocês entendam o texto bíblico. Agora não custa nada, sempre dá uma olhadinha no dicionário, tem lá uma palavra que você achou estranha, dá uma olhada, não é? Que para os jovens aí, dá uma olhada na internet para ver o que quer dizer, tá bom? Pois então vamos